Fala, família da Só Futebol. Firmeza? Família, eu tô aqui pra gente falar um pouco hoje de seleção brasileira, né? Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, pós-jogo do Brasil contra o Chile. E, cara, o jogo foi lá, né, em Santiago. E, assim, realmente a gente tem muito que melhorar, né? Acho que todo mundo concorda com isso. A seleção brasileira venceu, eu acho que era importante vencer, independente do desempenho, mas, assim, a gente tá muito pobre taticamente. Eu não vejo, assim, mudanças significativas na maneira de jogar do Brasil, na estrutura tática, né? Eu vou tentar montar alguns problemas aqui que eu particularmente identifiquei no jogo de ontem, né? Acho que muita gente identificou os mesmos problemas, mas vou tentar falar um pouquinho do meu jeito aqui. O Rodrigo, na minha opinião, deveria ser, na ausência do Neymar e do Vini, o principal jogador do Brasil, né? Tanto que ele usa 10 e tudo mais. E, assim, ele jogou do lado esquerdo ontem. E, na minha opinião, foi a partida onde ele menos participou do jogo, né? O Rafinha jogou de 10, ele jogou ali de ponta esquerda, que normalmente é onde o Vini joga, e é onde o Vini na seleção brasileira não rende, assim como o Rodrigo não rendeu. E aí, eu acho que o problema não é o jogador, independente de ser o Rodrigo ou o Vini que atua naquele setor. Eu acho que o problema não passa por eles. E aí eu acho que o lado esquerdo, o nosso lado esquerdo, ele tá mal organizado, né? Ofensivamente falando. O Abner ontem, eu acho que fez um bom jogo. Pode ser que com a sequência ele venha a ser uma boa opção, né, para a seleção brasileira ali, até alternando com a Arana. Mas o lado esquerdo como um todo, e aí passa pelo meio campo também, do meu ponto de vista, ele é fraco, né? A gente não consegue jogar por aquele setor, ofensivamente. E isso pra mim é um problema, porque os nossos principais jogadores, eles jogam naquele setor, seja o Rodrigo ou seja o Vini. E aí, enfim, e me chamou muita atenção, mesmo o Savinho sendo muito bom jogador, e me chamou muita atenção que a seleção brasileira estava tentando atacar muito pelo lado direito. Porque, apesar de muita gente criticar o Danilo, e, assim, eu até concordo com algumas críticas, assim, mas eu acho que a gente precisa também entender as características de lateral que é o Danilo. O Danilo não é um lateral que vai chegar na linha de fundo. Ele não é esse jogador, né? O Danilo nem vem jogando de lateral quando joga na Juventus. Ele é basicamente, hoje em dia, um terceiro zagueiro. Tanto que ele ajuda muito na construção de lá de trás. Apesar dos nossos meias ficarem estáticos, mas ele consegue recolher essa bola da defesa e fazer com que ela chegue até, seja o Paquetá, seja o André, seja o Gerson ou o Bruno Guimarães. Ele faz com que a bola chegue para esses jogadores, só que ele não é um lateral que vai atacar. Ele vai atacar esporadicamente, né? Ele falha no gol, na minha opinião, o gol do Vargas, né? Que o Brasil toma com menos de 1 minuto de partida, 58 segundos, né? O Brasil conseguiu tomar um gol praticamente na saída de bola do Chile. Então, realmente, a gente não está conseguindo atacar da maneira que a gente pode. E a gente também pode se defender muito melhor do que a gente vem se defendendo nos últimos jogos, né? Eu falo a gente, família, porque, assim, eu torço para a seleção brasileira, eu ainda me sinto, eu ainda acho que os jogadores, eles podem nos representar, apesar de questionar algumas atitudes comportamentais também, mas, assim, isso daí é individual de cada um, sabe? Eu não acho que quando eles entram ali, quando o juiz apita, eles estão de sacanagem, não, tá? Eu não acho isso, não consigo ver dessa maneira, como muita gente muitas vezes acha. Então, eu falo a gente por causa disso, porque ontem eu tava torcendo, eu tava me esgoelando. Aqui tava quase acordando, meus familiares vendo o jogo, porque eu me sinto, enfim, eu comecei a gostar de futebol por causa da seleção brasileira. Então, pra mim, eu sempre
vou acabar me envolvendo com a seleção de alguma maneira, apesar de reconhecer que realmente o momento ele é muito delicado, ele é muito triste, por que não dizer, porque a gente não está acostumado a ficar. Chegou um momento que a gente foi olhar a tabela ontem, o Brasil estava na repescagem, né? Tava ali na sétima colocação. A Vitória não se colocou em quarto. Por isso que eu falo, é muito importante vencer, independente do desempenho. Só que eu acho que taticamente dá pra gente ser muito melhor do que estamos sendo. Eu não descarto, já falei, por mim a seleção brasileira jogaria com 3 zagueiros, com o Danilo sendo um desses zagueiros, sendo o líbero. E aí você pode escolher se você vai jogar com Marquinhos, com Gabriel Magalhães ou com... O Bremer se machucou e parece que foi uma lesão grave, né? Mas pra mim é um jogador que, estando bem e atuando em alto nível, tem que fazer parte da seleção como zagueiro, porque ele não foi eleito melhor zagueiro do campeonato italiano há algumas temporadas atrás à toa, jogando num time de prateleira média, né, do campeonato italiano. Ele jogava no Torino na época, se eu não me engano, quando ele foi eleito o melhor zagueiro da competição. Então, assim, nós temos um material humano. Não acho que também a geração é fraca. Já falei isso muitas vezes. Não consigo ver dessa maneira. Temos o Rodrigo, temos Vini Júnior, os dois são protagonistas do Real Madrid, que é um maior aí, né? Muita gente considera o maior clube do mundo. O Endrick é um prospecto interessantíssimo. E eu não consigo entender também porque que ele tem tão pouca minutagem na seleção. O Endrick, até agora, nessa temporada, no Real Madrid, ele atuou 107 minutos. E ele tem 3 participações em gols, 1 assistência e 2 gols. Então, eu não acho que o Endrick seja um jogador tão descartável como parece que o Dorival acha, né? E se ele acha, né? Se ele não entende ali, se ele acha que as características de centroavante que o Endrick oferece não agrega ao estilo de jogo que ele gosta, eu acho que ele nem deveria ficar convocando o menino, porque isso, assim, o Endrick chega na seleção, toda vez que ele é convocado, ele veste a 9, e o nosso 9 ele fica no banco, sabe? Isso pra mim não tem lógica. Então claramente ele pelo menos na escalação, o nosso centroavante ali que seria o titular, né? Pela numeração. Mas ele não joga. Sendo que, com todo o respeito ao Igor Jesus, eu acho que o Igor Jesus fez um ótimo jogo ontem. Foi dentro das características dele. Ele agregou muito ao jogo da seleção, arrastando os zagueiros, né, para dentro da área. O gol, né? Eu acho que aquele gol da maneira que saiu, não sei se o Endrick tem tão claro no jogo dele aquelas características ali, né? Acho que a gente tem que ressaltar também que os dois jogadores que marcaram nesse jogo, tanto o Igor Jesus quanto o Luiz Henrique, são jogadores do Botafogo, jogadores aqui do nosso futebol. Eu acho que é importante destacar isso. Só que também nós jogamos contra uma seleção que muitas vezes importa jogadores para o nosso campeonato, né? Que muitas vezes nós consideramos inferiores ao campeonato europeu, seja ele qual for. Então não é uma coisa que tipo, só os jogadores daqui do Brasil estão correndo e estão determinados a fazer a seleção brasileira jogar de maneira diferente. Acho que não passa por esse ponto de vista não, né? Eu acho que a gente enfrentou uma seleção de nível técnico muito baixo. Os nossos jogadores individualmente, em algum momento, eles iam se sobressair a esses jogadores do Chile, né? Porque já não é mais aquela geração que foi bicampeã da Copa América. E, enfim, só restou Vargas, né, dessa convocação. Alexis Sanches nem foi convocado.
Então, eu não acho que a gente tem que... Ah, não, vamos colocar a maioria dos jogadores que atuam aqui no Brasil para jogar. Não acho que passa por isso, né? E também o Dorival, como eu disse, ele não fez muita coisa para que o jogo mudasse para o Brasil, taticamente falando, né? Nós vencemos o jogo porque tecnicamente os nossos jogadores são melhores e eles iam acabar arrumando alguma coisa contra a seleção do Chile. O gol do Luiz Henrique, a única coisa que ele fez assim, e ele tem total mérito né, pelo gol, é porque ele cortou pro meio e chutou pro gol, né? O Savinho poderia ter feito isso também. O que eu digo é o seguinte, a gente não tem variação tática. O desenho tático do time que terminou o jogo foi o mesmo desenho do time que começou. E assim, quando a gente tá empatando com o Chile sendo muito inferior, né, que nós, a gente tem que ou botar dois atacantes, ou jogar com dois meias de criação. Você tem Andrés Pereira no banco, o Gerson, que entrou no lugar do Paquetá junto com o Bruno Guimarães, ele estava jogando na mesma linha do Bruno. O Bruno é primeiro volante. O Gerson poderia jogar um pouquinho mais pra frente, você afundar um pouco mais o Rafinha lá na última linha. Sabe, eu acho que falta um pouquinho de ousadia tática, de compreensão do que os nossos jogadores podem oferecer, melhorar o nosso lado esquerdo, né, ter um meio de criação um pouquinho mais qualificado, mais lúcido, né? E, cara, eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo que o Neymar é muito importante para a seleção, sim, eu concordo. Mas só que a gente não sabe nem como que o Neymar vai voltar. E eu sou fãzaço do Neymar. Só que assim, não dá pra gente achar que assim, fica falando dele, né? Já tem um ano que ele não joga bola. Não dá pra gente toda hora ficar alimentando uma parada que a gente não sabe se vai acontecer, como vai acontecer. Eu acho que se ele voltar, claro que ele tem cadeira cativa na seleção, como todo mundo fala, porque realmente o nível, tecnicamente ele é muito diferente, ele é talento puro, mas a gente precisa, esses jogadores precisam entender que agora é com eles, né? E a gente não sabe até quando vai ser assim. A gente espera que o Neymar volte e volte bem, mas assim, agora, por enquanto, é com eles, com o Dorival. Eu acho que assim, a carta de demissão do Dorival, com todo respeito ao profissional, que é o Dorival, e eu fiquei contente até quando ele foi chamado para ser treinador da seleção, mas eu acho que a carta de demissão do Dorival ela tá pronta. A gente só não sabe quando vai acontecer. Eu, sinceramente, por toda a história pessoal do Dorival, né, por ter superado o câncer, e também a esposa dele depois ter tido câncer e ele ter chegado nesse nível é muito legal, né? Você vê uma história como essa, mas assim, eu não sei se... Porque assim, o que o Edinaldo demonstrou todo esse tempo é que ele não tem nenhum plano, né? Ele reage a situações, então eu não sei por quanto tempo o Dorival permanecerá lá como treinador da seleção brasileira. Eu espero que a seleção possa voltar a ter bons desempenhos, possa voltar a atuar, principalmente a conquistar resultados, mas atuar num nível satisfatório e que isso se prolongue até a Copa do Mundo. Mas até lá, não sei, a seleção não passa tanta confiança, né, de que as coisas irão mudar assim num piscar de olhos. Bom, família, é isso. O vídeo ficou até longo demais, então peço para que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que a gente está próximo de chegar a 5 mil inscritos no canal. E comentem aí o que vocês acharam, tá bom?
O Instagram vai aparecer aqui na tela, mas ele vai aparecer também na descrição do vídeo, junto com o link do meu grupo de WhatsApp. É isso, valeu.